voz está melhorando. Amém? Então esse é o tema que nós vamos trabalhar hoje aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Libertinagem não é liberdade. Tá? Alguns dos irmãos têm ideia do que significa libertinagem? Alguns irmãos? Coisas sem valor. Mais alguém? Tem alguma ideia? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então convido os amados irmãos para nós lermos as Escrituras no livro de Judas, capítulo de número 1. É o único capítulo. Versículo de número 4. Judas, capítulo de número 1, versículo de número 4. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, libertinagem não é liberdade. Judas, capítulo de número 1, versículo de número 4. Ele nos diz assim: porque certos homens se introduziram com dissimulação, os quais antes estavam ordenados para esta condenação, homens impiedosos, que convertem a graça do nosso Deus em lascívia ou libertinagem, e negam o único Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Novamente, porque certos homens se introduziram com dissimulação, os quais antes estavam ordenados para esta condenação, homens impiedosos, que convertem a graça do nosso Deus em lascívia, e negam o único Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, mais uma vez, por estarmos aqui na Tua presença, para juntos, Senhor, aprendermos da Tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pela Tua igreja, que aqui se faz presente, Pai, para sentirmos aqui, Senhor Jesus Cristo, Teu Espírito, para adquirirmos, Senhor Jesus, de Ti, Senhor, revelação, entendimento e sabedoria. Señor, nós pedimos que o Senhor purifique o nosso coração, limpa a nossa mente, para que nós possamos colocar a Tua palavra, Senhor Jesus, como uma semente, e ela venha enraigar, ela venha crescer, ela venha dar fruto, Senhor, para que cada dia mais nós possamos estar vivendo e correndo nessa caminhada de fé, segundo a Tua vontade. Deus de Israel, nós pedimos para que através dessa palavra o Senhor venha nos exortar, nos ensinar, Senhor, nos corrigir e nos levar à perfeição. Deus de Israel, fala conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Pode aplaudir. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Amados irmãos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o tema é libertinagem não é liberdade. E a primeira coisa, meus irmãos, que nós precisamos tirar disso, desta reflexão, é que não se deve confundir liberdade com libertinagem. São coisas totalmente diferentes. E tem muitas pessoas nos dias de hoje que elas estão vivendo na libertinagem, achando que estão apenas dentro da liberdade, quando que são duas coisas totalmente diferentes. Libertinagem é o abuso da liberdade, é o uso excessivo da liberdade, é você quebrar os limites, quebrar os parâmetros do que é liberdade, é a maneira desonesta e irresponsável de exercer o direito de liberdade individual.
Amém? Então, todos nós temos o direito à liberdade. Todos nós vivemos num país livre. E individualmente nós somos livres. Mas quando é que nós saímos do padrão ou da esfera de liberdade e passamos para a esfera da libertinagem? É justamente quando acontece isso, quando nós abusamos da liberdade. Amém? Isso nós podemos olhar numa esfera social, política, material, matrimonial, no ambiente de trabalho, amém? E podemos também colocar isso numa esfera espiritual, na esfera cristã. Em todos os lugares que você for, você vai ter uma liberdade. E quando é que nós temos liberdade? Quando nós conhecemos e obedecemos e nos tornamos submissos aos limites que foram impostos. Amém? Se eu fosse perguntar para os irmãos, você está num país livre? Você iria responder sim. O Brasil é um país livre. Mas se eu perguntasse, você pode fazer o que você bem quiser, a hora que você quiser, quando você quiser? Não. Não pode. Então como é que eu sou livre e eu não posso fazer o que eu quiser, quando eu quiser, da forma que eu quiser? Porque liberdade, ela possui limites. E o que é libertinagem? É o uso abusivo da liberdade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou é a maneira desonesta e irresponsável de exercer o direito à liberdade individual. É a extrapolação e sensação falsa de liberdade. Amém? Por exemplo, um adolescente que ele tenta fazer o que ele quiser, quando ele quiser, da forma que ele quiser. Ele quer falar o que ele quiser, o que vem na mente. Ele quer sair a hora que ele quiser. E muitas das vezes ele consegue isso. E quando ele consegue isso, ele acha que isso é liberdade. Não, eu sou livre. Quando na verdade não é. Amém? Quando na verdade não é. Da mesma forma, um jovem que quer viver na sociedade sem regras nenhuma, não quer ter nenhum tipo de regra, nenhum tipo de limite. Então essas pessoas, elas vivem uma falsa liberdade. Eles vivem, amados irmãos, apenas numa extrapolação daquilo que é liberdade. E isso é uma sensação falsa. Isso é um prazer falso. É algo que você vai fazer agora, e por um momento você vai se sentir talvez livre, mas daqui a pouco vem as consequências. Quando você de fato é livre, de fato então você obedece os limites e os princípios impostos para que você de fato seja livre. Então quando você é submisso aos limites e aos princípios, então você vive uma verdadeira liberdade. Isso não vai te trazer consequência nenhuma. Ao contrário, vai te trazer prazer, longanimidade e paz na terra. Quando você está num trabalho, em um emprego, se você quer fazer nesse emprego o que você bem entende, não, eu vou chegar na loja do irmão Nenê a hora que eu bem quiser, porque eu sou livre. Não, eu vou fazer o que eu bem quiser. Não, eu vou sair a hora que eu quiser, porque eu sou livre. Essa pessoa, ela pode ter uma breve sensação de liberdade, mas o fato é que rapidamente essa sensação vai passar, porque ela é falsa, e logo vai chegar a consequência. E qual é a consequência? A demissão. Amém. A demissão vem. E isso vai acontecer em todas as esferas da vida. No matrimônio, no casamento. Você tem que entender que você precisa ter limites. Você precisa entender que no matrimônio há limites para que haja paz, para que haja longanimidade, para que haja tranquilidade, para que haja respeito, para que haja carinho. Então você precisa se adequar aos limites. A partir do momento que você extrapola os limites,
você não vive mais a liberdade, você está vivendo a libertinagem. Eu saio da minha casa a hora que eu bem entendo, não devo satisfação para ninguém. Eu chego a hora que eu quiser, não devo satisfação para ninguém. Eu faço o que eu quiser, eu pulo a cerca, eu faço isso, eu faço aquilo e não devo satisfação para ninguém. Por quê? Porque eu sou livre. Eu sou dono do meu nariz, faço o que eu bem quiser, a hora que eu quiser, como eu quiser. Eu sou livre. Isso é uma sensação falsa de liberdade, quando na verdade ele está vivendo dentro da libertinagem. E o que é a libertinagem? É o abuso da liberdade. E o que acontece quando você abusa das coisas? O que acontece quando você extrapola as coisas? Você tem um amigo, você tem um certo nível de amizade com aquela pessoa, mas você precisa entender que essa amizade tem um limite. E quando você extrapola os limites, o que acontece? Uma quebra de amizade. Amém? Há uma perca de confiança. Há daqui você não pode passar, tem limites. Então isso significa que você abusou da liberdade. Você teve um uso excessivo da liberdade. E por isso vem a falta de amor, a falta de respeito, vem as intrigas, vem as guerras, vem as separações, vem as disciplinas, vem as punições, vem me fugiu a palavra, vem as demissões. Então tudo que nós conhecemos como consequência é porque em algum momento nós fizemos uso extrapolado e excessivo do que nós conhecemos como liberdade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E isso, amados irmãos, é para que nós tenhamos uma compreensão de que quando nós somos salvos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos torna livres. E se Ele nos tornou livres, nós somos libertos. Mas se eu sou liberto pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a liberdade possui limites, eu preciso entender que para viver no reino de Deus, que para viver na igreja, que para caminhar nessa carreira de fé, eu preciso conhecer quais são esses limites. Porque se eu não conheço esses limites, é capaz de eu fazer uso excessivo da minha liberdade cristã e extrapolar e viver uma falsa liberdade espiritual. E quando chegar no último dia, eu perder a salvação. Amém? Amém. Não tem possibilidade, meus irmãos, de eu dizer que sirvo a Jesus Cristo, que sou liberto por Jesus Cristo e querer fazer o que eu bem entendo, como eu quiser, da forma que eu quero, quando eu quero. Não posso fazer isso. No reino de Deus há limites. Amém? No reino de Deus há limites. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados irmãos, a libertinagem é a extrapolação e a sensação falsa de liberdade. Quando isso acontece, os limites são ultrapassados e a integridade alheia é posta em causa. Como isso acontece? Toda vez que eu extrapolo os meus limites, que eu extrapolo a minha liberdade, eu posso atrapalhar a liberdade do irmão Leandro. Quer um exemplo? Dentro da igreja, às vezes no culto, o pastor está pregando e 95% dos irmãos vieram para ouvir a mensagem, para prestar atenção no culto, mas sempre fica um grupinho aqui, outro acolá, que ficam conversando. Eles conversam por quê? Porque eles acham que eles têm liberdade para conversar a hora que eles quiserem, no momento que eles bem entenderem e da forma que eles quiserem. E eles começam a extrapolar a liberdade deles. Quando eles extrapolam a liberdade deles, começam a atrapalhar a liberdade de quem está aqui tentando ouvir o culto. Amém? Amém.
Então eles não estão mais vivendo a liberdade, eles estão vivendo a libertinagem. Eles estão vivendo a libertinagem. Por quê? Porque liberdade é quando eu conheço os limites, entendo os momentos, tenho a noção do que está acontecendo. E o que está acontecendo nesse momento? Um culto. E o culto é para quê? Para adorarmos o Senhor Jesus Cristo. E em um certo momento do culto é um momento para que todos fiquem em silêncio para ouvir a mensagem. E quando alguém faz barulho, mas é com aquele barulho de louvar ao Senhor Jesus Cristo, de quem está entendendo a mensagem, está inserido no culto. Então esse tipo de situação não atrapalha, mas ajuda. Agora, quando você usa de libertinagem, você atrapalha. Atrapalha o pregador, atrapalha o ouvinte, atrapalha o culto, atrapalha a descida do Espírito Santo e sai todo mundo perpétuo. Por quê? Porque eu me achei no direito de ter uma liberdade a ponto de extrapolar os limites. E a pergunta é: no reino de Deus, na casa de Deus, até onde vai a minha liberdade? A Bíblia diz que você é livre, porque você tem o Espírito de Deus. Aonde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Glória a Deus. Mas até onde o Espírito de Deus me permite ser livre? Os irmãos já se perguntaram isso? Já pararam para meditar isso? Jovens, adolescentes, já pararam para se perguntar isso? Em um ensaio, num jogral, no momento em que é para os irmãos prestar atenção para ensaiarem, para tentar aprender algo, para apresentar com uma certa perfeição, para trazer a presença de Deus. Então o momento é para ensaiar. Mas não, eu faço uso excessivo da minha liberdade. Eu não presto atenção, eu não faço da forma que é para fazer, atrapalho os outros, estresso a diretora, deixo todo mundo bravo e pronto. E aí, isso é liberdade? Não. Isso é libertinagem. E a libertinagem, a Bíblia deixa claramente que é pecado. A libertinagem, ela é pecado. Quando você quebra os princípios, quando você quebra os limites, você está pecando. E se naquele momento Cristo bater a porta, você ficou. Por quê? Porque o pecador não faz parte do céu. Ele não entra no céu. Amém? Então nós precisamos entender até onde vai a nossa liberdade. Então, amados irmãos, a libertinagem é a depravação e leva à vergonhosa grosseria e estupidez de quem a pratica. Definitivamente, segundo as Escrituras, a libertinagem, ela é pecado e condenada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Preste atenção, a Bíblia ela deixa claro de que quem pratica a libertinagem, ele está agindo de forma grosseira e estúpida. Amém? Ele está sendo engraçado, atrapalhando os outros? Não, ele está apenas sendo estúpido. Está sendo apenas estúpido. Quer atenção? Não, está sendo apenas estúpido, segundo a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É exatamente isso que Judas está falando no texto que agora acabamos de ler. Preste atenção, ele está falando dessas pessoas que viviam de forma numa libertinagem. Olha só, pois certos indivíduos, não são todos, nunca é todos, é sempre alguns indivíduos, é sempre alguns que exageram demais, que ultrapassam, que quebram os limites. Ele diz, olha, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, eles são dissimulados, amém? Os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação.
homens ímpios. Foi assim que Judas os chamou. Quem vive quebrando princípios que extrapolam os limites, Judas chamou de homens ímpios, homens perversos. E ele continua: que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Sabe o que muitas pessoas pensam nos dias de hoje, irmão César? Não, nós estamos no tempo da graça. Se nós estamos na graça, eu posso falar o que eu bem quiser, posso fazer o que eu quiser, eu posso vestir o que eu quiser, eu posso frequentar o lugar que eu quiser, da forma que eu quiser. Por quê? Porque está na graça. Então essas pessoas, elas estão pegando a graça e transformando em libertinagem. E isso é o que muitas religiões estão fazendo no dia de hoje. Venha como você está e permaneça da forma que você está. Não precisa de transformação. Hoje você pode ser um pregador aqui, você pode sair e viver da mesma forma que você vivia lá no mundo. Não precisa ser diferente. E são através dessas pessoas que vivem na libertinagem, que se tornaram líderes, que através dela está surgindo a cerveja cristã, o cigarro cristão, está surgindo a boate cristã, igrejas estão sendo transformadas em boates, cristão que era para andar como cristão estão andando como ímpios. Por quê? Porque eles estão ultrapassando os limites da liberdade. Ele diz que não, isso é a liberdade da graça, quando na verdade não é. Isso é libertinagem. A graça não tem nada a ver, não tem coligação nenhuma com a libertinagem. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que eu preciso entender? Eu, irmão Silas, faço parte de uma denominação que segue ou que é fundada no fundamento dos apóstolos. Se eu vivo dentro de uma denominação que ela tem um fundamento, significa que ela tem regras, significa que ela tem limites, significa que ela tem doutrina. E se eu quero viver dentro dessa denominação, eu preciso conhecer quais são as regras, os limites, a doutrina. Para quê? Para que eu nunca ultrapasse ou extrapole ou atrapalhe alguém que ali também está. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E aqui nós temos liberdade para levantar alguns pontos. O texto de Judas indica que desde os tempos dos apóstolos, cristãos hipócritas já se infiltravam na igreja para modificar a graça que é salvadora, e usar como desculpa para a prática da libertinagem, rejeitando assim o único Deus e soberano, Senhor Jesus Cristo. Então olha só, essas pessoas, amados irmãos, elas são hipócritas. Por quê? Porque elas disseram que creram, elas disseram que se arrependeram, elas desceram as águas e foram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo, elas foram até batizadas com o Espírito Santo, mas quando se trata do principal, elas não querem viver isso. Qual é o principal? A novidade de vida. O que é essa novidade de vida? Viver dentro dos padrões das Escrituras Sagradas. Aí então ela pega a graça que é salvadora e diz: não, eu já sou salva, eu já sou salvo, então eu sou liberto. Então ela pega essa graça salvadora e quer transformar em libertinagem. Tudo isso para denegrir a imagem ou a identidade da igreja. Sabe por quê, irmão de Assis? Porque os irmãos vão dizer, as pessoas lá fora vão dizer: aquele irmãozinho lá da igrejinha lá, aí fulano que estava fazendo aquilo ali, ele é lá da igreja lá do pastor Edivaldo. A irmã que está andando daquele jeito lá, ela é lá da Unida, é lá da igreja fulano de tal.
Rapaz, tem uns crentes acolá que faz isso e isso. Esses crentes são lá da igreja fulano de tal. Então essas pessoas que fazem isso, que vivem na libertinagem, eles sempre atrapalham alguém. Eles sempre denigrem a imagem de alguém, não só a deles. Porque se as pessoas olhassem somente para eles, tudo bem, mas não. Eles sempre olham para a instituição, eles sempre olham para o pastor, eles sempre olham para o grupo. Amém? Quando eu extrapolo, eu preciso entender que quem está em risco não é só eu, não é só a minha liberdade, mas a liberdade do meu próximo. Quando eu, amados irmãos, me torno infiel no casamento, eu preciso entender, amados irmãos, que aquilo não vai destruir só a mim, mas pode destruir a minha esposa, pode destruir os meus filhos, pode destruir uma família, e pode vir uma consequência muito grande. Quando eu não atuo corretamente dentro da empresa em que eu sou empregado, eu preciso entender que aquilo não vai trazer consequências só para mim. Se eu for demitido, vai trazer consequência para minha esposa que depende de mim, para os meus filhos que dependem de mim, para as finanças dentro da minha casa, as contas vão atrasar, alguma coisa de ruim vai acontecer. Amém. Quando eu, adolescente, jovem, filho, desobedeço os meus pais, eu preciso entender que aquilo, amados irmãos, não depende só de mim, mas vai entristecer o coração da minha mãe, vai entristecer o meu pai, vai trazer confusão para dentro de casa, vai trazer tristeza, desamor, meus amados irmãos, vai trazer uma situação complicada dentro de casa. E a Bíblia diz que isso traz desgraça para a vida de um filho que não é submisso aos pais. Então, quando eu extrapolo os limites, isso traz consequência. Isso precisa ser compreensível, isso precisa ser entendido em todas as áreas da vida. Uma pessoa, meus irmãos, que ela vive na libertinagem, ela não entende, ela não deseja a palavra de Deus. E quando ela pega a Bíblia Sagrada, ou quando ela tenta estudar a palavra, ela vai pegar aquela palavra de graça e sempre transformar para sustentar aquilo que ela pensa, aquilo que ela quer. Ela não pensa em absorver a palavra para que a palavra mude ela, para que ela venha a ser transformada e venha a ser melhorada na presença do Senhor, mas não, ela pega a palavra para distorcer a palavra, para apoiar aquilo que ela quer para ela. É isso que muitas pessoas fazem. Algumas pessoas que elas pensam que no dia de hoje a mulher não precisa mais se vestir decentemente. E se ela quiser base bíblica para isso, ela vai encontrar. As pessoas pegam textos, isolam e baseiam a sua vida, a sua conduta, o seu pecado naquilo. Recentemente, eu estava assistindo um debate de uma determinada pastora aí, homossexual, acabou de se casar com uma cantora aí. A placa da igreja dela é um negócio aí de aceitação, esqueci o nome. E ela estava debatendo com um pastor evangélico, ela estava defendendo que Deus não condena o homossexualismo, a prática do sexo entre dois seres do mesmo sexo. E o pastor defendendo que Deus condena sim, que as escrituras condenam sim. E ela pegou um texto do capítulo 18 de Levítico, um texto totalmente isolado, sem contexto, sem nada, para basear a religião deles. E não havia nenhum outro trecho na Bíblia, nenhum outro contexto, nada que desse parâmetro para ela, para aquilo. Mas não, ela pegou algo isolado, baseou a fé dela naquilo, fundou uma igreja e muitas pessoas estão indo para lá. Vem, essa igreja aceita todos, você não precisa mudar, você precisa continuar da mesma forma, fazer o que você bem entender, praticar o que você bem entender. Deus ama a todos. Essa pessoa, ela diz que
por Deus ter morrido na cruz e hoje está no tempo da graça, Ele não exige nada de ninguém, não exige santidade, não exige decência, não exige, mas irmãos, civilização, não exige nada. Por quê? Porque está na liberdade. Então ela está confundindo liberdade com libertinagem. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos olhar em Efésios capítulo de número 2, versículo de número 8. Efésios 2, 8. Aleluia. Glória a Deus. Efésios 2, 8, que nos diz: pois pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não é de vós mesmos, isso é dom de Deus. Preste bastante atenção para nós entendermos isso. Pois pela graça sois salvos, por meio da fé. Então sim, nós somos salvos pela graça. A graça de Deus é a graça salvadora. Mas nós somos salvos pela graça por meio do quê? Por meio da fé. Aí é que vem um ponto. Essa fé não vem de mim mesmo. Não sou eu que produzo a fé. Eu não posso dizer a minha fé. Eu tenho a minha fé. Não existe isso. Nas Escrituras não. Por quê? Porque a fé, irmão de Assis, quem dá é Deus. Ele diz, é dom de Deus. Então tem muitas pessoas que dizem, a minha fé é assim, eu creio assim. Eu não posso ter uma fé, o irmão Leandro tem outra fé, o pastor tem outra fé, a irmã Ednei tem outra fé. Porque a palavra de Deus em Efésios, capítulo de número 4, ela é clara em dizer que há uma só fé. Se há uma só fé, como é que eu tenho uma fé, você tem outra fé, o fulano de tal tem outra fé? Eu acredito assim, fulano acredita assim, o outro acredita assim. Então não há união em nós. Não há acordo em nós. Nós não somos igreja, porque nós somos divididos. A minha fé precisa ser a fé do irmão Leandro, precisa ser a fé da irmã Michele. A única diferença que acontece aqui é níveis. A fé da irmã Michele pode estar mais alta do que a minha, um nível mais alto que a minha. A do irmão Leandro pode estar mais mediana. Então são níveis. Observe que quando Jesus segura a mão de Simão Pedro, quando ele estava afundando na água, ele diz, homem de pouca fé. Ele não diz homem de fé diferente. Ele diz homem de pouca fé, insinuando níveis. Amém? Existem pessoas que têm uma fé muito alta e existem pessoas que têm uma fé muito baixa. Amém? Mas fé diferente não pode existir. Sabe quem é que tem fé diferente? É quem não aceita o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. É quem pratica a Santa Ceia sem o pão asmo, sem o lava-pé. São pessoas, amados irmãos, que não aceitam a doutrina bíblica. São pessoas que não aceitam, amados irmãos, o padrão de santidade das Escrituras. Então essas pessoas têm uma fé diferente, porque elas não aceitam a fé que as Escrituras produzem. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Glória Cristo. a Deus. Então nós somos salvos pela fé. Pela fé. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a fé é dom de Deus. Se hoje eu creio em Deus, isso é fé. O que é fé? É você acreditar em algo. E acredito em Deus. E quem me deu essa fé? Ele mesmo. Ele me escolheu. Eu estava perdido lá no mundo, no lamaçal de pecado. Ele me escolheu, Ele me limpou, Ele me converteu, Ele me transformou, me deu essa fé para me acreditar que Ele é Salvador, que Ele dá liberdade. Amém? Aqueles que creem nele. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, essas pessoas eles pensam que Deus não se importa com o pecado e podem fazer tudo o que querem, mesmo se for errado, não levando em conta as palavras de Gálatas capítulo de número 6, versículo de número 7. Gálatas capítulo de número 6, versículo de número 7, que nos diz: não vos engane, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Olha só o que Paulo diz: não vos enganeis. Essas pessoas que querem viver na libertinagem, que querem levar as coisas de Deus com brincadeira, que querem fazer da forma que querem, da forma que pensam.
Olha o que Paulo diz aí: não vos enganeis, não se engane. Primeiro, irmão Evandro, que tudo isso está sendo anotado. Acha que está fazendo as coisas escondidas, acha que está enganando o pastor, acha que está levando ali, é só brincadeira. Não é só brincadeira. Acha que não tem nada a ver, mas tudo está sendo anotado, tudo está sendo visto. Então Paulo diz aí: não vos enganeis, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba, por quê? Porque as pessoas estão utilizando essa carreira de fé para sustentar os seus pecados, para sustentar as suas convicções, os seus desejos carnais, a sua libertinagem. Irmãos, isso dói no coração. Isso dói no coração. Aqui o irmão Leandro, que é militar, e a primeira coisa que é ensinado para um recruta quando ele vai ingressar no quartel é a respeito da conduta do militar, é a respeito da doutrina, das regras, da submissão do quartel. Como que é o militarismo, como que tem que ser um militar. Então essa é a primeira coisa que é inculcada na cabeça deles. E deixa um deles quebrar uma regra. São coisas que você acha que é besteira. Está passando aí um tenente, algo que é superior a eles, não deixa bater continência não. Não bata a continência para ver. Não esteja lá no horário para ver. Eu vou lá no quartel o dia que eu bem entender. Faça isso, para você ver. Não, vou fazer aqui da forma que eu quis. Não, hoje eu não vou na missão não. Faça isso, para você ver o que acontece. Como é que um militar, as pessoas questionam muito hoje na igreja, elas vasculham a Bíblia de cabo a rabo, procurando um texto para basear elas a se manterem barbudos. Não, no dia de hoje está na moda o pregador, o pastor, o evangelista andar barbudo. Eu vou pegar um texto aqui para basear a vontade que eu tenho de ter uma barba grande. Aí ele vai lá para a barba de Arão. Então ele não está caçando aqui uma doutrina, ele está caçando algo para sustentar e satisfazer a sua vontade. Quantas e quantas pessoas que estão lá no quartel, que têm a vontade de ter a barba grande, mas não pode. Por quê? Porque no quartel não permite ter a barba grande. Pergunta para o irmão Leandro aqui: é dia de ir para o quartel, segunda-feira ali? Não chegue lá com o rosto lisinho não, para ver. Não chegue bem alinhado. A roupa passada, a farda passada, com o turno bem amarrado, engraxado, brilhando. Chega lá de qualquer forma, mal trajado, fale de qualquer forma lá, seja insubmisso, haja da forma que você quer, que você pensa, para ver o que acontece. Agora, se você age em submissão, se você age dentro dos limites lá, não, aí você vai ter liberdade, você vai ter amizades, você vai crescer, vai ter pessoas para te ajudar lá dentro. Por quê? Porque você entende seus limites, você anda em submissão. Agora na igreja não, na igreja eu posso ir barbudo, eu posso pregar de barbudo, eu sou crente, mas eu posso andar com a saia acima do joelho, mostrando as coxas, eu posso andar com a calça apertadinha, eu posso andar de short na rua. Não, na igreja eu posso ir no dia que eu bem quiser. Não, na igreja é liberdade, porque o Espírito de Deus é liberdade. O que eu não posso fazer lá fora, eu faço na igreja. O que eu não posso fazer lá no trabalho, eu faço na igreja enquanto cristão. A pergunta é: o que a doutrina apostólica, o que a doutrina da igreja de Deus permite e não permite? Porque se você pegar o estatuto da igreja, quantos aqui já leu o estatuto da igreja? 2, 3 pessoas, 4.
4 pessoas. Eu assino um papel para me ver, eu ainda não vi. É difícil, né? Está entendendo? Eu posso ter já ouvido em pregação e tudo, mas dizer, olha, o estatuto da igreja aqui é esse. Eu não estou. Amém. Então a igreja tem um estatuto. Se a igreja tem um estatuto, o que é estatuto? São regras, são demandas. Aleluia. Para mim conviver dentro daquela instituição tem um estatuto. Eu preciso estar debaixo do estatuto. Quer ver outra coisa? Na igreja tem pastor ou não tem? O pastor tem uma visão. Você está debaixo dessa visão ou não? A palavra do Senhor Jesus Cristo nos diz em Jeremias que Deus nos deu pastor 3,15, né? Deus nos deu pastor, segundo o seu coração, para nos apacentar com sabedoria e ciência. Amém. Deus nos deu. Se Deus me deu, e o pastor está dizendo para mim, irmão Silas, ande no padrão de santidade, ande decentemente. E ele é o homem de Deus sobre a minha vida. Eu vou dizer, não, pastor, nada a ver isso aí, tempo da graça. Hã? O pastor vai pegar na minha orelha, vai me esmurrar, vai me expulsar da igreja, vai fazer isso? Não. Ele não vai fazer isso. Mas ele vai ficar com o coração entristecido. Hebreus diz que antes de nós passarmos com Deus no juízo, Deus vai conversar com os nossos pastores. Glória a Deus. Os nossos pastores darão conta de cada ovelha, de cada alma que estava no seu pastoreio. E o pastor vai passar o relatório. Ah não, o irmão Leandro, o pastor falando para Deus, não, o irmão Leandro foi um bom membro. O irmão Leandro, ele era obediente, estava em submissão, estava em acordo, nunca me fez passar vexame, nunca me deu trabalho. Agora o irmão Silas, Senhor, o irmão Silas me deu trabalho demais. Seu irmão Silas não obedecia à doutrina. O irmão Silas é insubmisso. O irmão Silas denegria a imagem da igreja. Então Deus vai anotar, pegar o relatório do pastor Edivaldo aqui, aí vai conversar com o irmão Silas. Irmão Silas, vem aqui. Está aqui o relatório. E aí? Então isso vai acontecer. Não é simplesmente a de desobedecer a doutrina da igreja, de desobedecer o pastor, estar em insubmissão e achar que está tudo certo. Isso é libertinagem. E libertinagem é pecado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E olha só, o mesmo capítulo 6, versículo 7 de Gálatas termina dizendo: o Senhor odeia o pecado e não tolera abusos. Glória a Deus. Paulo começa o texto dizendo: não vos enganeis, de Deus não se zomba. E termina dizendo: o Senhor odeia o pecado e não tolera o abuso. E o que é? O que é libertinagem? É o uso ou o abuso da liberdade. É o abuso da liberdade, o uso excessivo, é a quebra de limites. Louvado seja o nosso Deus. Hebreus capítulo de número 10, versículos de número 26 e 27. Hebreus 10, 26 e 27, que nos diz: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. A palavra deliberadamente no dicionário significa intencionalmente, propositalmente, decididamente. Então vamos reformular o texto. Porque se vivemos intencionalmente em pecado, olha só. Aleluia. Se eu estou vivendo na libertinagem, eu estou vivendo no pecado.
E se eu estou vivendo em pecado deliberadamente, eu estou fazendo intencionalmente. O pecado significa que o pecado é tramado. O pecado, amados irmãos, ele é calculado. Bom seria, irmão Márcio, se o pecado fosse que nem um acidente. Você está indo de boa aqui na bicicleta ou na moto. Você vai passando na esquina, quando pensa que não vem alguém, pá! Você não planejou aquilo. Você não estava esperando aquilo. Aconteceu, e isso é um acidente. Mas o pecado não. Não existe isso que você estava aqui, pequei. Traí a esposa. Desobedeci o pastor. Quebrei a... Não existe isso. O pecado, ele é planejado. Ele é projetado. Ele é pensado. Arquitetado. E quando você decide pecar, e você peca. Amém? Aí você peca. Então, o que o escritor está dizendo isso? Porque se vivemos intencionalmente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não nos resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Preste atenção. Nós somos salvos por quê? Porque houve um sacrifício na cruz do Calvário. E esse sacrifício foi pelos nossos pecados. Foi para nos salvar do jugo dos nossos pecados, do preço dos nossos pecados. Agora sim, nós já fazemos parte do corpo de Cristo. Se nós já fazemos parte da família de Deus, se nós já estamos na verdade, e dentro da verdade nós decidimos pecar, esse sacrifício da cruz não serve para nós. Ele não serve mais. O que o escritor está dizendo que só resta uma expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Porque ele está dizendo aqui, olha, porque se vivemos, viver é o quê? Uma vida. Eu não estou falando de quem peca aqui e se arrepende e pede perdão, não, porque Deus, ele tem misericórdia, Deus ele perdoa, quem se arrepende deixa, Deus perdoa. Outra coisa é você vivendo no mesmo pecado, praticando a mesma coisa diversas vezes, todos os dias. Então Deus está dizendo que essas pessoas se tornou um inimigo para Ele. E para Ele só existe uma expectativa horrível de fogo consumidor. Porque a pessoa está na verdade, a pessoa é batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, a pessoa foi batizada com o Espírito Santo, mas ela decidiu viver na prática do pecado. Quantas pessoas, amados irmãos, meu irmão Neném disse, ele nunca leu um estatuto, nunca pegou o papel, o livro aqui para ler, mas é um homem que está nas escolas bíblicas, é um homem que presta atenção nas escrituras sagradas, então ele vai aprender na doutrina. Da mesma forma, muitos irmãos que são atentos a isso. Glória a Deus. E essas pessoas, eles vão se desviando do mal. Aleluia. Todos, praticamente todos, que só se alguém se converteu ontem. Mas praticamente todos os membros da igreja sabem. Homens da igreja, varões, não podem usar short. Mas a Bíblia não está falando short. Mas é doutrina da igreja, é fundamento, é princípio da igreja. Você queria o quê? Que Deus pegasse um papel, ou Paulo, ou Pedro, alguém escrevesse: ei, fulano de tal não pode utilizar short. Era isso que queria? A doutrina da igreja diz: mulheres, não pode cortar o cabelo, não pode tosquear o cabelo. E está escrito, por incrível que pareça. Mas mesmo assim, as pessoas insistem em viver nesta prática. Aleluia. Então o que nós precisamos para observar um pouco é: nós somos livres
nós estamos dentro da liberdade ou nós estamos vivendo na libertinagem? Porque a libertinagem é pecado. Quantas e quantas pessoas o pastor está dizendo, não pode, isso não é padrão da igreja, isso não é conduta da igreja, se é membro da igreja precisa andar assim, 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 o padrão de santidade é assim, 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 a mulher de Deus dessa igreja tem que andar assim, assim, o homem assim, 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 mas o irmão lá, a irmã lá, não. Se eu, ou qualquer um aí, os irmãos decidissem, não, eu vou entrar na polícia hoje, fazer parte da polícia hoje, não, passei no concurso, amanhã eu vou ingressar na polícia, pois amanhã você tinha que se adequar a todas as regras e demandas daquele lugar. E não é questão de você decidir, não, daqui a um tempo eu vou me adequar, né? No quartel tem que rapar a cabeça, né? Eu tinha um medo de eu ser aprovado para servir o exército, porque minha cabeça é muito feia. E se rapar, minha amiga. Né? Mas é regra. Se eu tivesse passado, eu teria que rapar. Eu não escolho. Não é escolha minha. Isso, meus irmãos, sabe o que é? Sacrifício. Jesus ele não disse assim, se alguém quer vir após mim, escolha a cruz que você quer e vem. E se você não quiser nenhuma cruz, de boa, vem. Não. Ele diz, olha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Significa que os meus pensamentos, as minhas vontades, aquilo que eu acho que pode ou não pode, isso não interessa. É as escrituras que comandam. Aqui é a doutrina, aqui é as regras, aqui dá a minha liberdade. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. As horas já se foram. Amém. É um estudo maravilhoso. Nós continuamos numa próxima oportunidade. Tá? Mas irmãos, pare um pouco. Pare um pouco. Pesquise. E quando você pesquisar no dicionário, vai lá no Google, pesquise o que é liberdade e o que é libertinagem. E vê em qual dessas duas você está enquadrado. Para se perguntar. Chega um dia, se você tiver coragem, pergunta, pastor, o que você acha de mim? O que o senhor acha de mim? Como o senhor me vê? Tem pessoas que ficam forçando, o pastor é obrigado a me ter aqui na igreja. E para ele me ter, ele vai ter que me aceitar desse jeito. Tem que me engolir desse jeito. Eu vou ficar na igreja assim, no mudo. Irmão, não pode. O padrão da igreja é isso e isso. Não pode. E a pessoa vai empurrando. Vai empurrando. O que você quer? Quer que essa igreja, do fundamento dos apóstolos, do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se torne igual às demais religiões? Irmão, se eu falar uma coisa para você, a Igreja Pentecostal Unida do Brasil, aqui em Tupiranga, e eu conheço vários pastores por aí, ela tem uma reputação. E sabe qual é a reputação dela? A única igreja que ainda se mantém no padrão tradicional das Escrituras. A única. Cansei de ver os próprios pastores das outras denominações dizer, a minha igreja já há muito tempo. Zele por isso. Não seja uma pessoa que vai tentar abrir porta, abrir brecha para que a vaidade, a libertinagem entre dentro dessa denominação. Não seja por você. Amém. Seja obediente, seja submisso. Seja uma alegria para o seu pastor, seja uma alegria para Deus. O reino de Deus, ele começa pela obediência, pela submissão. Amém. Que Deus te abençoe e essa palavra frutifique no teu coração. Pastor Edivaldo. Glória a Deus. Glória. Então vamos encerrar em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória. Glória a Deus. Brevemente nós vamos estar compartilhando essa mensagem nas redes sociais. Está sendo transmitida aqui. E os irmãos compartilhem. Amém? Envie para um irmão, envie para um amigo. Tá? Para que essa palavra possa alcançar
mais pessoas e Deus transforme a vida de mais e mais pessoas. Amém? Agradecemos em nome do Senhor Glória a Jesus. Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, pela tua graça. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pela tua palavra nesta noite. Senhor Jesus, que esta palavra, Senhor, ela caia em terra fértil e ela venha crescer e produzir frutos em nossos corações. E cada dia, Senhor, nós venhamos nos adequar, Senhor Jesus Cristo, à tua palavra, a doutrina da tua palavra, fundamentos apóstolos. E cada dia, Senhor, nós vamos ser transformados, trabalhados, Senhor, moldados em tuas mãos. Que não seja o nosso querer, mas que seja a tua vontade em nossas vidas. Que não viva mais nós, mas que o Senhor viva em nós. Nós venhamos andar e conduzir os nossos passos segundo as Escrituras Sagradas. Deus de Israel, muito obrigado, Senhor, por tudo. Nos guia até os nossos lares, nos livra de todo mal, nos proteja, Senhor. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, fique conosco. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Mas, irmãos, só um instante. Irmão César, vem aqui rapidinho. Apresentar esse jovem aqui para os irmãos. Acho que os irmãos já têm visto ele.